que nós não queremos sair daqui vazio. Nos enche, meu Deus e meu Pai, com a sua presença, com o seu Espírito, com a sua palavra, meu Deus. Assim nós agradecemos, meu Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Amém. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Deus. Forte é a presença de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Josué. Eita, glória. Glória a Deus. Josué, capítulo de número 7. Para a nossa breve reflexão nesta noite em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado o nome do Senhor neste lugar. Josué, capítulo 7. Vamos deixar o amém? Amém. Quem não achou que espera por mim? Glória a Deus. Gostaram que acompanham a Bíblia de vocês? Josué, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 6. Que diz assim a palavra do nosso Deus. Então Josué rasgou as suas vestes e recostou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciões de Israel deitaram o pó sobre sua cabeça. E disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que com efeito fizeste passar esse povo do Jordão para nos entregar nas mãos dos amorreus, para nos fazeres perecer? Antes nós tivéssemos contentado em ficar além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que fará o teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque está prostrado assim sobre o teu rosto. Israel pecou e transgrediu a minha aliança, que não lhe tinha, a minha aliança que lhe tinha ordenado. Tomaram o anátema, cortaram e mentiram, e debaixo das suas bagagens puseram. Por isso, os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porque estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, senão lhes arraigardes o anátema no meio de vós. Levanta-te, santifica o povo, e diz: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: anátema há no meio de ti, Israel. Diante dos teus inimigos não podereis suster-te, até que tirais o anátema do meio de vós. Glória a Deus. Somente até aqui. Podeis cantar. Bendito é o Santo do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, estamos diante de uma passagem, uma história real da palavra de Deus, da história de Israel. Glória a Jesus. Esse povo que atravessou Jericó, derrubou as muralhas, conquistou a cidade, na sua primeira batalha tiveram muito êxito e tiveram muito sucesso. Glória a Deus. Mas aqui se trata de uma segunda batalha que foi perdida. Glória ao nome santo do Senhor. Esse povo que está entrando
para conquistar a terra prometida não é o mesmo povo que saiu da terra do Egito. Esse povo que está conquistando promessas, eles não viram o mar vermelho ser aberto. Glória a Deus. É certo, duas pessoas, Josué e Caleb. O restante, glória a Deus, não presenciaram a catástrofe que aconteceu no Egito, com as 10 pragas enviadas por Deus por intermédio de Moisés. Glória a Jesus. Então, para eu poder chegar até esse povo, permita-me vos narrar uma das histórias mais impressionantes da Bíblia Sagrada. Glória a Jesus. Tudo começou, irmão, com uma história de amor. Glória a Deus. História de amor essa que tem um nome por nome de Jacó. Glória a Deus. Por amor, Jacó ele vai trabalhar arduamente por uma mulher a qual ele amava, chamada Raquel. Glória a Jesus. E ele trabalha 7 anos por ela, mas ele é enganado e tem que trabalhar mais 7 anos pela sua mulher amada. Glória a Deus. Jacó estava no intuito de constituir uma família. Glória a Deus. Mas o que Deus tinha para Jacó era muito mais além daquilo que ele poderia imaginar. Aleluia. Jacó imaginava uma família, mas Deus queria lhe dar tribos. Glória a Jesus. Tribos essa queria expandir, aleluia, o nome dele sobre a face da terra. Aleluia. E através de Jacó vai ser constituído tribos. Vocês conhecem o nome dos filhos de Jacó: Rúben, Levi, Gideão, Isacar, Zebulon, Naphtali, Aser, e por aí vai. Mas tem um filho que vai nascer da sua mulher amada, chamada Raquel, a qual que era uma mulher estéril, e Deus resolveu abrir a madre, glória a Jesus, de Raquel. E Raquel vai dar filho a Jacó, e vai lhe pôr o nome de José. E daí começa uma grande história que por inveja ou por ciúme, esse jovem rapaz vai ser perseguido pelos seus irmãos. Você conhece o que acontece em sua vida? Ele é perseguido, ele é maltratado, ele é jogado dentro de uma cisterna e depois ele é vendido para o Egito. Glória a Jesus. Mas tudo isso tem uma vontade permissiva de Deus, porque tudo que Deus faz não é de qualquer maneira, tem um propósito. Talvez você não entende a tua chamada, o embaraço que no meio do caminho acontece, mas Deus entende porque embaraçou, porque na frente tem um propósito muito grande para poder acontecer. E essa história acontece no livro do Gênesis. O livro do Gênesis é o livro do início, livro da criação, mas eu quero denominar aqui que é o livro da entrada. Pastor, por quê? Porque é um livro aonde Israel ele vai entrar para o Egito. Como assim, pastor? Aleluia! Ele vai entrar para o Egito a convite desse jovem que foi vendido como escravo para o Egito, e lá dentro Deus o fez governador. E como a fome estava grande sobre a terra, e com a sua inteligência dada por Deus, ele armazenou grão para poder saciar a fome do povo. Glória a Jesus. Agora todos vão ter que recepcioná-lo, aleluia, e ir até o Egito em busca de comida. Então agora José vai convidar Jacó, juntamente com seus irmãos, para poder ir para a terra do Egito. Eu quero repetir nesta noite, glória a Jesus, que o livro do Gênesis é o livro da entrada, aonde o povo está entrando na terra do Egito. E agora na terra do Egito, a Bíblia diz que eles vão habitar numa terra chamada Gósen. E nessa terra de Gósen,
Eles vão arar, vão ser pastor e vão cuidar da terra. Eles vão trabalhar. Glória a Jesus. E se você ler a Bíblia, você vai perceber que em tudo o que o povo de Deus fazia, aonde eles colocavam a mão para trabalhar, Deus prosperava. Deus dava abundância à colheita. Deus dava fartura no gado. Deus dava o crescimento. Porque é povo eleito e é povo escolhido por Deus. Por mais que foi para uma terra estrangeira, foi para a terra do Egito, mas Deus está cuidando. Deus está zelando do seu povo. Aleluia. Eu quero dizer que você não está perdido. Deus zela, Deus cuida, Deus protege você. Independente do local que você estiver, você é bem cuidado, você é bem guardado. Oh, glória a Deus. A Bíblia, ela vai dizer que o povo de Deus, ele vai começar a se multiplicar. Eles vão crescer. Então, eu quero abrir um parênteses aqui nesta noite e dizer que o povo de Deus, eles começam com 1, 2, 3, 4, mas Deus ele vai dar um crescimento, porque o povo de Deus, ele tem que crescer. Deus falou para Abraão: Abraão, grande vai ser a sua descendência. Abraão não quis acreditar. Deus falou: Abraão, sai da tenda, porque aí está limitando o que eu quero te mostrar. Vem um pouco para fora e contemple o céu. Abraão, sem entender o que Deus vai falar, vai olhar para o céu e vai contemplar as estrelas. Deus pergunta: Abraão, conte as estrelas, se é que você pode, assim será a tua descendência. Eu quero dizer nesta noite que tudo que é pequeno cresce. A congregação começa pequeno e de repente começa a crescer. É Deus selando e dando o crescimento. Glória a Jesus. Todo crescimento incomoda. Alguém vai sentir um incômodo porque Israel está dando terra. Alguém vai sentir um incômodo porque Israel está trabalhando e está crescendo. Glória a Jesus. Entenda uma coisa: podem até se incomodar por você, porque você está trabalhando e está crescendo, mas não está pisando em ninguém. O teu crescimento não é em cima das costas da pessoa, é Deus pegando você na palma da mão dele e levando para lugar de estatura, levando para as montanhas e também para os montes. É Deus dando peso e dando crescimento ao teu ministério. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus de Nazaré. E alguém está percebendo que o povo está crescendo e vai arquitetar um plano para que o povo de Deus não possa crescer. Mas ninguém pode parar um povo que Deus ordenou para poder avançar. Ninguém pode diminuir o povo que Deus ordenou para que o povo venha a crescer. Glória a Jesus de Nazaré. E alguém vai dizer: mata os meninos, porque eles não podem crescer. Glória a Jesus. O livro da entrada é o livro de Gênesis. E agora o povo que era livre no Egito, agora se tornou escravo. Aí começa uma grande história. Porque o povo de Deus é um povo para ser liberto, livre, para poder expressar a sua adoração a Deus, a sua devoção à sua majestade, que é o Senhor. Glória a Jesus de Nazaré. E como o Deus que nós servimos é um Deus responsável, aleluia, ele é responsável pelo teu ministério, ele é responsável pela unção que ele te dá, ele é responsável pelo aquilo que ele deposita nas suas mãos. Então ele é responsável pelo povo que foi aprisionado. Então agora ele vai ter que liberar alguém para que venha libertar o povo da terra do Egito. Glória a Deus, aleluia. O livro de Gênesis é o livro da entrada, aonde o povo vai entrar no Egito. E depois de Gênesis, vem o livro do Êxodo. Mas por que fez? O livro do Êxodo é o livro da saída. Glória a Jesus. Aonde Deus vai se responsabilizar pela saída do seu povo. Deus vai levantar um homem como o homem de Moisés. Glória a Jesus. Que foi criado aos pés de Faraó, aprendendo
toda a linguagem, toda a cultura do Egito, toda a sabedoria. Ele poderia aprender. Glória a Jesus. Como um dos príncipes do Egito, ele aprendeu. Glória a Jesus. Mas algo acontece que ele tem que sair fugindo de dentro do palácio e da terra do Egito. Glória a Deus. Porque quando Deus ele vai levantar alguém, primeiro ele vai ocultá-lo, para que toda a sabedoria que Moisés aprendeu dentro do Egito seja esquecida por um pouco de tempo. Porque Deus precisava se revelar para Moisés. Deus precisava mostrar para Moisés quem era o Deus de Abraão, quem era o Deus de Jacó, aleluia, e também quem era o Deus, aleluia, de seu pai. Bendito o nome santo do Senhor dos Exércitos. A Bíblia diz que Moisés, ele vai apacentar as ovelhas do seu povo em cima do monte chamado Horebe. A Bíblia diz que Moisés, ele está subindo em cima daquele monte para poder apacentar a ovelha. E Deus resolveu ouvir a voz e o clamor do povo. Aleluia! O povo clamou no Egito e Deus se manifestou no Horebe. Aleluia! Enquanto Moisés estava apresentando as ovelhas, oh glória, parece até que eu estou vendo que a sarça começa a pegar fogo em cima do monte. Bendito o santo do Senhor. E aquilo é uma coisa um pouco diferente aos olhos de Moisés. Era normal, aleluia, um arbusto pegar fogo no deserto por causa do calor instantâneo. Mas quando Moisés vai ver que o fogo ele queima, mas não consome a sarça. E ele vai dizer: eu vou me aproximar um pouco mais e vou contemplar essa grande visão. E algo me chama a atenção, porque Deus vai olhar para Moisés e ele vai dizer: Moisés, não chegue mais para cá, arranca a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu está é terra santa. E isso mexeu comigo, porque eu entendo que Moisés era pastor das ovelhas e apacentava as ovelhas do seu sogro. Na minha imaginação eu entendo que Moisés subiu várias vezes naquele monte, porque somente naquele momento que a sarça pegou fogo e não consumiu, Deus falou para Moisés que o lugar era santo. Deus me explicou, aleluia, quando Deus não está, é somente uma montanha. Quando Deus não está, é somente um morro. Mas quando Deus está presente, o lugar se torna santo. E Deus estende o braço, pode entrar na casa do Senhor. Meu Deus! Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Quem é tu, Senhor? Eu sou Deus de Abraão, sou Deus de Isaac, também sou Deus de Jacó. Eu ouvi a aflição do meu povo. Agora eu vou disponibilizar você, Moisés, para que vá para a terra do Egito e liberte o meu povo. Oh glória! Bendito é o santo do Senhor. Moisés foi criado com toda a cultura, com toda a sabedoria do Egito. Mas diante da presença de Deus, ele falou: Senhor, eu não sei falar, eu sou pesado em línguas. Deus vai dar algumas informações para ele, e ele vai voltar para a terra do Egito. E você conhece o que acontece? Catástrofes acontecem, aleluia. E Deus vai obrigar Faraó a libertar o seu povo, matando o seu filho mais velho. Bendito a missão do Senhor. Vamos recapitular. Eu falei que no livro de Gênesis, Israel está brincando. Então, o livro do Gênesis é o livro da entrada. O livro do Êxodo é o livro da saída. E depois do Êxodo vem o livro de Levítico. Que livro é esse, pastor? O livro de Levítico é o livro de leis e de adoração. Glória a Deus. Israel ficou cerca de 400 anos, mais 30 anos de voltagem permissiva de Deus. Aleluia. E com esse tempo que Israel ficou esquecido no Egito, o nome do Deus de Israel foi esquecido pelas nações. Glória a Deus.
Então, a saída do Egito tinha que ser uma saída histórica, aonde seriam contados por povos. Glória a Jesus. E a notícia chegou até os pés de Jericó. Bendito é o nome santo do Senhor dos Exércitos. Mas agora Israel entra no livro de Levítico, porque eles precisavam aprender a adorar a Deus. Eles precisavam aprender a reverenciar a majestade que estava esquecida há 400 anos. Bendito é o nome santo do Senhor. E a adoração é algo particular. Cada um adora de uma forma. Aleluia. Eu não posso menosprezar a forma que você adora a Deus. E você também não pode menosprezar a forma que eu vou adorar a Deus. Por que, pastor? Porque a adoração é algo particular. Se alguém pular, ou golpear, saltar de um pé só, e Deus olhar do céu para a terra e entender que é Espírito e é verdade, quem é eu para poder julgar a adoração do irmão? Bendito a missão do Senhor. Se alguém ficar caladinho, só chorando, aleluia, essa é a presença que ele está sentindo, é uma forma que ele está expressando a sua adoração a Deus. Não podemos julgar níveis de adoração, aleluia, temos que adorar a Deus. A Bíblia diz, aleluia, que Deus é Espírito, e importa o que adoram a Deus, adorem em Espírito e também na verdade. Glória a Deus, aleluia. Adorem em Espírito e em verdade. Glória a Jesus. Em Gênesis, Israel entra no Egito. No Êxodo, Israel sai. Em Levítico, Israel adora. Depois de Levítico, qual é o próximo estágio que Israel vai passar? É o livro de Número. Oh, glória. Glória a Deus, aleluia. Esse estágio é um pouco complicado. Bendito é o santo do Senhor. Porque o livro de Números é o livro da peregrinação de Israel. Bendito é o santo do Senhor. Esse livro é o livro que pessoas nunca vão sair dele se duvidar da promessa. Aleluia. Glória a Deus. Depois de ter visto tanta coisa Deus fazer, depois de ter visto tanto milagre Deus fazer, depois de olhar para o céu, ver maná cair do céu, oh glória, depois dos seus olhos não ver a coluna de fumaça de dia e a de fogo à noite, Deus dá uma ordem para Moisés. Moisés, vai, manda espinho na terra de Canaã. Para quê, Senhor? Espia a terra, para vocês verem a terra que eu prometi a vocês. A terra que mana leite e mel. O problema de pessoas que estão no livro de Números é que não acata direito a ordenança do seu líder. Deus falou para Moisés, Moisés falou para o espia a terra. Eles olharam o inimigo. Glória a Jesus. Depois da sua missão dada, eles voltam. Glória a Deus. E vai prestar relato para Moisés. 10 pessoas. Vai dizer para Moisés, Moisés, o povo é gigante. Tem guerreiros ali. Deus não mandou espiar os guerreiros, mandou espiar a terra. Os homens são valentes, Moisés, não podemos guerrear. Aleluia. Sabe o que vai acontecer, Moisés? Se nós formos lá, vamos morrer. Está vendo nossos filhos, Moisés? Os nossos filhos vão tornar-se escravos deles. Deus vê, escuta e não gosta daquilo que ele está escutando. Alguém se levanta no meio da congregação, porque a palavra negativa acontece
em palavra negativa. Aleluia. Não ande com pessoas que têm uma fé contrária à tua. Corre um grande perigo de você colocar em dúvida a promessa que Deus tem na tua vida. Aleluia. Anda com quem compactua com a mesma fé e a mesma certeza de chegar no céu. Aleluia. Glória a Deus. Glória. E alguém se levantou no meio da congregação. Josué e Caleb. Manda todos calar. Cala de Deus. É verdade. Eles são gigantes. Mas nós podemos contra ele. Mas tudo que Deus já tinha dado a sentença. Deus trabalha com sentença. Lembra que Davi pecou? Deus perdoou. Mas a sentença da penalidade do pecado foi cumprida. Deus perdoa, mas a sentença vai acontecer. 10 anos para cada um. 4 anos para cada um. 4 vezes 10, 40. 40 anos de peregrinação pelo deserto. Até que todos aqueles que saíram do Egito morressem no livro de Números. Quem duvida não passa do livro de Números. Quem não acredita, a crença é algo particular também. Eu não posso crer por você, assim como você não pode crer por mim. É Jesus. A fé é algo particular. Pastor, eu não tenho fé, peça a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus, acrescenta a minha fé. E a melhor oportunidade de você ter fé é hoje. Maravilha, Jesus. Porque a Bíblia diz que a fé me proveu ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Palavra natural de homens não produz fé no coração. Mas quando provém de Deus, mesmo que seja na boca de uma criança, produz fé, segurança e certeza. Glória. Ó, glória! Jesus. Eles vão peregrinar. Segundo a pesquisa, o livro de Números tem a durabilidade de cerca de 39 anos. 39 anos. Todos morrem. Todos. Todos a fase adulta. Glória a Jesus. Todos aqueles que saíram do Egito morrem. Todos que viram o mar vermelho e aberto morrem no livro de Números. E lá de cima, imagina Deus falando: vocês falaram que meus filhos seriam escravos. Vai ser os filhos deles que vão conquistar a terra da minha promessa. Aleluia. Glória. Recapitulando, Gênesis e Israel entra. Êxodo, Israel sai. Levítico, Israel adora. Número, Israel peregrina. E agora o livro que vai anteceder o livro que nós vemos de Josué é o livro de Deuteronômio. Pastor, que livro é esse? Esse é um livro a qual nós temos que tomar muito cuidado, a qual é da recapitulação das leis. Glória a Deus. Porque tudo que Deus passou, o povo não acreditou e morreu. E agora, os filhos que eram para ser ensinados pelos pais que perderam a fé, morreram. Agora o líder, ele tem a durabilidade de um ano para recapitular toda a lei para os filhos de Israel. É por isso que você vai ler e entender os filhos de Israel, porque os seus pais morreram no livro de Números. Oh, glória a Jesus de Nazaré. Então, Moisés, ele vai recapitular toda a lei para os filhos de Israel. Depois que a lei é recapitulada, Deus vai chamar Moisés para o monte para poder mostrar toda a terra de Canaã. Mas, aleluia, Moisés também ele não vai entrar na terra, porque ele feriu a rocha e não falou com ela. Bendito é o santo do Senhor. Ele em cima do monte, Deus leva Moisés. Mas lá pelo monte tem alguém que é fiel, tem alguém que é zeloso com o nome de Josué, está esperando Moisés nascer. Aleluia. Glória.
caminhando para o final, esperando Moisés descer, mas quem desce não é Moisés. Deus leva Moisés e oculta o seu corpo. Quem desce para falar com Josué é o próprio Deus. Maravilha, Jesus. Glória a Deus. Glória a Aleluia. Deus. Eu quero abrir um parênteses aqui muito rápido e dizer que a obra não para. Se Deus leva um, Deus levanta outro. Aleluia. Eu tenho respaldo bíblico para dizer que não existe pessoas insubstituíveis na obra de Deus. Olha quem é Moisés. É, Jesus, é verdade. E Deus vai falar com Moisés, para Josué: Josué, meu servo Moisés é morto. Meu Senhor, isso é eu imaginando. Meu líder morreu, e agora como vai ser? Vai ser você. É, Deus. Você vai fazer este povo atravessar o Jordão e conquistar a terra. Maravilha, Jesus. Eu pensei que Josué ia saltar de felicidade. Josué ficou triste, se sentindo incapaz. Olha, quem Deus falou que ele vai substituir? Moisés. Deus deu a primeira palavra para ele: meu servo Moisés é morto e você vai fazer o povo conquistar a terra. Ele fica triste. Algumas pessoas naturalmente poderiam saltar de alegria, mas ele fica triste. Eu entendi a tristeza de Josué. Vai substituir um homem que ficou 40 dias no monte, onde desceu o seu rosto, transfigurou com um brilho tão grande que ninguém poderia olhar para o rosto dele, que tinha que colocar um pano, um véu sobre o seu rosto. Glória a Jesus! Substituir um homem que Deus falou no teu espírito que está sobre você, vou colocar sobre 70 homens. Substituir um homem desse, oh glória! Substituir um homem que falou para o Senhor: Senhor, eu quero ver a tua face. Vai substituir um homem que teve face a face com Deus. E Deus falou: olha, não vou vir no povo, fui ver o anjo. Ele falou: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Aleluia. Substituiu um homem que tinha crédito 100% com Deus. Aleluia. Ele ficou temeroso porque ela substituiu um homem que falou para Deus com um monte: Deus, eu sei que o Senhor quer matar o povo e através de mim fazer uma nova nação. Mas se eu matar esse povo, arranca meu nome do teu livro. Substituiu um homem desse que falava nesse tom com Deus, nesse nível com Deus. Oh, glória! É, Jesus. Mas Deus tem um momento que ele vai animar Josué. Josué vai ficar animado, irmão, quando Deus fala para ele: olha, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Aleluia. E aquilo trouxe um ânimo para Josué, para se levantar. Oh, glória! Josué agora vai com o povo e para de frente ao Rio Jordão. Glória a Deus. E Deus, ele é tão verdadeiro quando diz que assim como foi com Moisés, seria com Josué, ele vai repetir as mesmas coisas que ele falou com Moisés no Horebe. Aleluia. É, Jesus. Ele vai chegar em uma aparição teofânica diante de Josué, e Josué vai perguntar: é tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Não, eu vim como príncipe do exército do Senhor. Josué pergunta: o que diz o Senhor a seu servo? Tira a sandália dos seus pés. As mesmas palavras que Deus falou para Moisés, Deus falou para Josué. É, O lugar glória que a Deus. está é terra santa.
santifica o povo, porque amanhã eu vou fazer a maravilha no meio de vós. Glória a Deus. Aleluia. A santificação não é depois que a maravilha acontecer. A santificação é hoje, é agora, para ver milagre amanhã acontecer na tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Santifica hoje, Josué, porque amanhã vai ter maravilha no meio do povo. Amanhã Jordão vai ser aberto. Oh, glória a Deus! Maravilha, Jesus. Oh, glória, Jesus. Esse nome santo do Senhor dos Exércitos. Vou terminando, irmãos. A arca do Senhor. Eles vão passar à frente. O rio Jordão, ele vai abrir. Os sacerdotes com a arca, com os seus pés, está pisando assim, no meio do rio Jordão, e o povo passa. Oh, glória! Depois que o povo contemplou esta maravilha e passou para o outro lado, Deus vai dar uma estratégia para Josué, para poder conquistar a primeira cidade. Por quê? Porque Jericó estava rigorosamente fechada. Ninguém entrava e ninguém também saía. Por causa de quê? Por causa dos filhos de Israel. Porque a mortandade que aconteceu no Egito, aleluia, foi notícia e chegou até Jericó. E todos estavam com medo de Israel. Aleluia. Deus tinha dado uma ordem e falado que o povo iria conquistar a cidade. Não ia acabar com toda Canaã de uma só vez, porque senão ia ficar a cidade inabitada. Conforme Israel ia se multiplicando, assim como a promessa dada a Abraão, iam conquistando gradativamente. Glória a Deus. Josué ouviu a ordenança de Deus. A muralha é enterrada no chão e a cidade é conquistada. Aleluia. E agora é o texto que nós lemos, aonde nós vamos entrar agora. Depois dessa introdução que nós fizemos, bendito é o santo do Senhor dos Exércitos. Depois de Jericó, voltava uma outra cidade. A cidade era pequena, os inimigos eram fracos. Era a cidade de Ai. Aleluia. Josué, ele veio de ajoelhar, orar e falar com Deus. Ele foi tentar criar a mesma estratégia que Deus tinha dado. Oh, glória! Enviou espiar a cidade de Ai. Os espias foram espiar a cidade e voltaram falando com Josué. Josué, não precisa fatigar todo o exército, todo o povo. Mande somente entre 2 a 3 mil homens para a cidade, porque poucos são os nossos inimigos. Glória a Deus. Mas sendo que Deus está no trono, eu imagino, e olhando para Josué e dizendo consigo mesmo: ele não vai orar, ele não vai me perguntar a mim como vai se proceder nesta guerra. Bendito é a missão do Senhor. Eu quero revelar algumas coisas a ele, mas só que ele não quer pagar preço na oração. Ele acha que tem que usar a mesma estratégia para tudo. Entenda uma coisa: o nosso Deus é estrategista de guerra. Quando o inimigo pergunta que te derrubou aqui, Deus te dá a estratégia, tu passa para o outro lado cantando o hino da vitória. Deus é estrategista de guerra. Mas Josué não orou. Vamos lá, perdeu a batalha. Depois que perde a batalha, a fama da derrota de Israel também percorre por toda Canaã. Aleluia. E tinha a cidade de Gate, que é a cidade também de gigante. Aleluia. Isso ficou temeroso no coração de Josué. E agora, o que fazer? Como será? Viemos de para cá de como saímos do Egito. Ninguém se levantava contra nós e ficava de pé. Mas agora o povo perdeu e o coração se derreteu. E agora, se toda Canaã ficar sabendo disso, vai ter um montinho, eles vão se reunir para poder guerrear contra nós. Sabe o que Josué
orasse, Josué, eu ia te mostrar. Se você me perguntasse, eu ia falar para você até onde estava. Porque escondeu de você. Mas sendo que todas as coisas, Josué, estão nua e patente diante das suas olhos, ninguém se esconde. Glória a Deus. Josué se levanta, depois da exposição de Deus. Deus fala para Josué, e aqui quero usar a palavra de Deus 3 minutos para terminar. Glória a Deus. Deus fala para Josué, lembra da exposição que eu dei para você antes de atravessar o Jordão? A mesma coisa você faz. Santifica o povo para amanhã. Glória a Deus. Eu venho de um tempo dos nossos primórdios, do tempo antigo, das Assembleias de Deus, glória a Jesus, criado com vovó e vovó, desde criança, tendo que, pastor dominical, aprender palavra, culto em família. Aleluia. Glória a Jesus. Naquela época, a estratégia do diabo era essa: cometeu o pecado, saia da igreja. Tu cometeu o pecado, não canta mais no grupo. Tu cometeu o pecado, sai do ministério. Glória a Deus. Essa é a estratégia do diabo antigamente. Mas tendo que nos dias atuais, a estratégia dele mudou. Está em pecado? Continua cantando. Está em pecado? Continua no grupo. Aleluia, Jesus. Está em pecado? Continua no ministério. Aleluia. Sabe por que é a estratégia? Porque a única maneira de o diabo penetrar dentro da igreja é por meio da porta que ele tem aberto o pecado. Aleluia. Aí Deus fala para Josué: santificação. Glória a Deus. Santifica. Porque aonde tem limpeza, a sujeira ela aparece. E aonde tem santidade, o diabo não permanece. Aleluia. Glória a Deus. É por isso que as igrejas da atualidade, elas têm que viver em santidade. Vivendo em santidade, não tem como ter a penetração e a porta aberta. O diabo pode entrar, não tem. Aleluia. Não. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Depois que Josué seguiu a instrução, Deus mostrou quem estava, quem foi, aonde estava e por que fez. Bendito a missão do Senhor do Exército. Glória a Deus. Eu termino aqui dizendo que no tempo antigo, que eu procuro viver o tempo antigo, porque o Deus não mudou. A igreja tiveram as suas reformas. Mas a porta para entrar no céu, ela continua estreita. Não teve reforma nela. Jesus. Agora, continua Aleluia, Jesus. estreita para poder atravessar por ela. Aleluia. E no tempo antigo, glória a Deus, quando alguém cometia um erro, cometia um pecado, glória a Jesus, os líderes cumpriam a Bíblia, chamavam o pecador na frente de todo mundo, repreendia na frente de todo mundo, como diz a Bíblia, para que haja temor na minha casa. Assim eram as correções na antiguidade. E aquele que cometeu erro, com toda a humildade, ele aceitava a punição.
e ficava ali até cumprir o prazo determinado. Glória a Jesus. Mas sendo que antigamente os líderes tratavam mais a maturidade do povo. O povo ser crente estruturado, crente maduro, crentes firmes na presença do Senhor. Mas eu assumo a responsabilidade do que eu falo hoje. De 100% dos crentes, 50% é de porcelana. Não suporta uma repreensão. Vai parar de falar contigo. Vai sair da igreja. Vai ir para o mundo e falar que o culpado foi você. Mas no estudo bíblico que eu estava ministrando ontem, lá na igreja, eu mencionei algo muito importante, que todo líder, ele só vai prestar conta daquilo que ele pregou e daquilo que ele ensinou. Mas pelos crentes imaturos que foram embora, cada um prestará conta de si perante a Deus. Aleluia, Jesus. Não podemos facilitar e abrir os tratamentos da Bíblia para poder fazer se encaixar na vida de alguém. Glória a Deus. Jesus foi muito cansativo quando ele deu um discurso muito duro e o povo foi embora. E alguém falou para ele: Senhor, duro é essa palavra. Jesus disse: não quer vocês e com eles também. Jesus estava dizendo: eu fico sozinho, mas não abro a palavra. Aleluia. Eu fico sozinho, mas não facilito a palavra. Ela continua e sempre será estreita. A escola do Senhor e a mesma oportunidade. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Quando o pastor pregava aqui, eu fiquei pensando, né? Tem um monte que se dobra, né? Mas Deus preserva aqueles que não se dobraram diante do mal, né? Aleluia. Deus abençoe sua vida, meu pastor. E eu vou estar orando pela sua vida lá, pela igreja. Que se mantenha firme, sim. E aqui também a gente segue a mesma linha, o mesmo pensamento, tá? Glória a Deus. Aqui, se a gente fosse abrir os portões, a gente sempre conversa aqui, o Francisco, o Valdir. Se a gente liberar os portões, aí pregar o que o povo quer ouvir, né? Lota rápido, né? Mas quando você ensina aquilo que é, né? Uma vida de santificação, de oração, palavra, né? Demora para ter crescimento. Demora, mas quando cresce, é como crente, né? Firmado sobre a rocha. Né? Vem vento, vem tempestade, vem aflições, mas ele sabe onde ele está plantado. Então que Deus possa ter falado ao seu coração nessa noite, viu, irmãos? Porque falou ao meu, viu? Falou ao meu e eu me senti ainda mais encorajado a fazer aquilo que a gente tem feito aqui. Amém? Vamos nos colocar de pé. Só lembrando os irmãos, tá? Sábado evangelismo, né? 19 ou 19h30? 19h30. Tá? Domingo, culto público, né? E quarta-feira, culto na residência lá novamente, tá? Então os irmãos vão orando, né, irmãos? Convida as pessoas para ir. Nossa irmã Sônia trouxe uma moça lá do Mato Seco. Olha, que bênção de Deus. Glória a Tá Deus. vendo? Então isso aí é um exemplo para a gente. Convida, irmão. Não tenha medo. Creia que é Deus usando você, a sua boca,
certo? A sua vida, como o reino dele avançar. Tá bom? Obrigado, pastor, pela presença, a esposa, o Fernando, né? Maria Eduarda. Isso? Maria Eduarda é pequenininha? Samira. A Samira. Que Deus continue abençoando, viu? Glória a Pode Deus. voltar, irmãos? Amém. Eita glória. Sempre que quiser. E eu vou lá mais vezes, tá, pastor? Vou lá fortalecer aquela obra. Fizer um trabalho lá de evangelismo, qualquer trabalho, pode convidar que a gente, podendo, vai estar lá. Tá bom? Em nome de Jesus. Deixa eu agradecer esse rapaz que também é de orar, né? Tá aparecendo super bem, né? Deus abençoe. Eu brinco porque é meu amigo de infância, tá? Meu irmão em Cristo Jesus aí. A gente já chorou e já deu muita risada aí. Senhor Jesus. Pai, muito obrigado, Jesus, por essa palavra, Deus. Obrigado, meu Pai querido, pela vida, meu Pai querido, de cada irmão que aqui esteve, Pai. Que orou, Jesus. Que pregou, Jesus, que adorou o teu santo nome, ó Deus. Obrigado, Deus, por ter, meu Pai querido, conservado, meu Pai querido, um povo fiel a Ti, Pai. Pai, nos ajuda a suportar, Pai, porque não é fácil, Jesus. Mas, Deus, que naquele grande dia, Jesus, cada um de nós aqui, Pai, não somente pastores, obreiros, ó Pai, cada um de nós aqui, Pai, quando for chamado diante do Teu trono, Jesus, que nós possamos ouvir do Senhor, seja bem-vindo, bem-vindo. Aleluia. E quando nós estendermos a mão, ó Pai, para prestar conta diante do Senhor, ó Pai, que só age em nossas mãos, ó Pai querido, verdade, ó Deus, fidelidade, Jesus, e um coração humilde, Pai, dizendo: Senhor, eu fiz, Pai, mas se o Senhor não estivesse lá, ó Pai, eu não estaria aqui agora. Ó Deus, obrigado, Jesus, por tudo, ó Pai. Nos leve em paz para os nossos lares, Pai. E nos conceda, meu Senhor, um excelente fim de semana, Pai. Que nós possamos pregar a Tua verdade, Pai. Em tempo e em fora de tempo. Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Estenda suas mãos, irmãos. A graça